Olá, hoje no dia 19, começaremos com a disciplina História. Em História, nós vamos fazer na apostila as páginas 8, 9, 10 e 11. Então, primeiramente, coloquem a data acima na apostila, depois vamos começar os exercícios. Nós estamos estudando sobre fontes históricas. Aí, tem uma questão aqui, número 1, que está perguntando assim, que é para pintar, tá? Indicar as informações que podem ser descobertas por meio de fontes históricas. Informações sobre lugares, informações sobre pessoas, informações sobre vestimentas e informações sobre costumes. Então, pessoal, todas as informações que nós temos de lugares são fontes históricas, então vocês vão circular. Informações sobre pessoas também são fontes históricas, também circula. Informações sobre vestimentas, ou seja, as roupas, também são fontes históricas. E informações sobre costumes e tradições também são fontes históricas. Neste exercício, vocês circularão os quatro indicadores aqui. Na 2, você vai utilizar as palavras passado e fontes históricas para completar a frase. Então, a frase é, por meio de tananã, descobrimos o que aconteceu no tananã. Para completarmos corretamente, a primeira palavra fica, por meio de fontes históricas, descobrimos o que aconteceu no passado, que é a segunda palavra. Então, nós descobrimos o que aconteceu no passado estudando, sabendo, recolhendo informações de vídeo, de fotos, de registros escritos, de vestimentas, roupas, para descobrirmos o que aconteceu no nosso passado. Este exercício, vocês traçarão o caminho pelo labirinto, onde a menina Ana vai passar por algumas fontes históricas para chegar no final, tá bom? Então, vocês tracem e descubram o caminho. Quais são as fontes históricas? Nós já estudamos que, para descobrir as histórias do passado, é preciso investigar as fontes históricas. Você sabe como podemos saber se uma história é real ou imaginada? Vamos lá. Acompanhe, que a Pro vai ler. Espelho, espelho meu, existe um mundo melhor, no mundo, mulher mais bela do que eu? E o espelho respondia, vós, minha rainha, sois a mais bela de todas. Então, ela se sentia feliz, porque sabia que o espelho sempre dizia a verdade. Mas Branca de Neve estava crescendo, e a cada dia que passava, nananana. Então, a Pro separou para vocês alguns exemplos de histórias inventadas. Nós temos aqui, ó, a Tinkerbell. Existe uma fada de verdade? Não, né? Aqui nós temos o conto da Cinderela, né? Da Cinderela? Isso, da Cinderela, onde tem o príncipe, a abóbora, né? A abóbora se transforma em carruagem na vida real. A fada, ela realiza os desejos na vida real. E temos também aqui a história da Chapeuzinho e o Lobo Mau, né? Sabemos que é inventada por quê, pessoal? Porque não existem fontes históricas que comprovem a existência desses personagens, desses acontecimentos. E aí, quais são os exemplos de histórias reais? Pessoal, por exemplo, a sua história de vida e dos seus familiares é uma história real. Aconteceu
está acontecendo, tem como provar que vocês existem, tem os registros fotográficos, os vídeos, tem as escritas também, né? Cartas que alguém fez da sua família, enfim. Continuando no exercício, após a leitura, vamos responder as questões. Você conhece essa história que a Pro acabou de ler? Sim, nós estamos até trabalhando em português. Branca de Neve e os Sete Anões. Essa história da Branca de Neve e os Sete Anões é real ou imaginada? É uma história imaginada, né? Existe madrasta na vida real, mas não existe espelho que fala, não existe bruxa na vida real. Então, não é uma história real. As histórias imaginadas não têm fontes para comprovar que os personagens apresentados realmente existiram, pois esses personagens foram criados pela imaginação de um autor. Para descobrir histórias reais, é preciso verificar vários tipos de fontes. Continuando, você sabia? Um diário de viagem é um retrato de uma pessoa sobre o que vivenciou no dia a dia de uma viagem. No passado, o Brasil foi governado por um imperador, o Dom Pedro II. Em uma das viagens, o Dom Pedro II registrou os acontecimentos vivenciados por ele num diário. Olha, aqui a letrinha dele é o documento. E está escrito aqui, para a gente entender. 11/7/1876. Antes do almoço, cortei o cabelo e fui ao Instituto dos Cegos. Há pouco, houve aqui no meu salão um concerto. Gostei bastante. Vou descansar para a partida de amanhã. Durante o concerto, houve uma tremenda trovoada e sempre quente, a não ter as janelas abertas do vento. Não conheço tempo como o do verão aqui. Onde o Dom Pedro morava antes era mais frio que aqui no Brasil, né? Aí ele escreveu aqui no diário de viagem que viagem de Dom Pedro II, ele não estava no Brasil, ele estava nos Estados Unidos, aos Estados Unidos em 1876. Esta carta, o diário que ele registrou aqui, está no Museu Imperial de Petrópolis. E aqui está embaixo anotações do último dia de viagem do diário de Dom Pedro II, que foi aos Estados Unidos em 1876. Após a leitura desse documento, vamos responder. Qual é a data do documento? Está bem aqui em cima, ó. Então, escrevendo em palavras, fica dia 11 de julho, que é o mês 7, de 1876. Em que local o registro foi feito? Está escrito aqui embaixo na carta. Foi feito nos Estados Unidos. A quem pertencia o diário de viagem? O diário era de Dom Pedro I. Este risquinho aqui é o número romano, tá? Mais para frente nós vamos aprender os numerais romanos. Então, esse risco aqui bem forte significa Dom Pedro I, mas é o Dom Pedro II, né, pessoal? Ó, Dom Pedro II, aqui tem que ter dois risquinhos, tá? O que você precisou fazer para entender as informações dessa fonte histórica? Assistimos um filme, ler ou observar uma pintura? Este documento, ele foi escrito, então nós tivemos que ler para saber qual é a origem escrita, tá? Então, nós lemos. Depois, temos que observar o documento fotográfico. Olha lá o registro, todos sentados, as mulheres sentadas, uma outra pessoa sentada, todos em volta. Olha a vestimenta deles, olha a cor das fotos,
tá? Então, nós vemos que é um documento histórico muito antigo. De acordo com o que você estudou sobre as fontes históricas, marca um X na alternativa correta. O diário de viagem e as fotografias são documentos que contam uma história imaginada? Ou o diário de viagens e as fotografias são documentos que contam uma história real? Aqui, analisando, nós faremos o X na segunda opção. Por quê? O diário de viagem e as fotos são documentos que comprovam a história. Uma história que aconteceu de verdade. Tá bom? Então, em história, são essas as atividades propostas para hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição. Boas atividades e até a próxima aula.